Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui e hoje eu vou fazer uma introdução para a semana 1 do PET volume 4 e o intuito dessa aula é que ela seja rápida e objetiva, tá bom? Então é apenas para abordar alguns conteúdos que vocês vão precisar para resolver as atividades da semana 1. Então a primeira coisa a gente precisa relembrar aqui o que é fração, né? Nós vamos trabalhar com fração novamente. Então, uma fração representa uma parte de um inteiro, e aí eu coloquei aqui uma fração bem simplesinha para a gente. O nosso inteiro foi dividido em 5 partes e nós pegamos 3, então essa fração é igual a 3 quintos. E para a gente representar uma fração na sua forma decimal, né? Pegar uma fração e escrever na forma decimal, o que a gente tem que fazer? Pegar o numerador e dividir pelo denominador. Sempre assim, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, o 3 quintos. Se eu quiser escrever na forma decimal, eu vou pegar o 3 e vou dividir por 5. 3 não dá para dividir por 5, então a gente vai colocar um zero aqui no nosso quociente e, ao mesmo tempo, tem que colocar um zero no nosso dividendo. Tá? E agora fica 30 dividido por 5, que é 6, né? E aí basta a gente fazer o restante do cálculo. Ou seja, 3 quintos, se eu escrever na forma decimal, é 0,6. Então, 0,6 é a mesma coisa do que 3 quintos, tá bom? E a gente também vai precisar calcular uma fração de uma quantidade. Nós já vimos isso também, mas tem até duas formas de calcular uma fração de uma quantidade. Eu vou mostrar para vocês aqui a que eu considero mais fácil, tá? Então, por exemplo, quanto é 3 quintos de 40? Como que a gente vai fazer para descobrir quanto é 3 quintos de 40? Basicamente, a gente vai pegar 3 quintos e vai multiplicar por 40, só que esse 40 a gente vai transformar numa fração. E o nosso denominador é igual a 1, né? Então, basta a gente fazer isso, transformar o nosso número ali 40 em uma fração para poder ficar alinhadinho ali, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. E agora basta a gente multiplicar o numerador com o numerador, denominador com o denominador. 3 vezes 40 resulta em 120 e 5 vezes 1 resulta em 5. E aí a gente faz a divisão de 120 por 5, nós temos como resultado igual a 24. A gente pode fazer de uma outra forma aqui também, que vai facilitar bastante para a gente, que é simplificar a fração. Então aqui o que eu fiz? Eu peguei o meu 4, o 40 e o 5, e eu simplifiquei os dois por 5. Ou seja, eu dividi o 40 e o 5 por 5. Então o 40 dividido por 5 ficou igual a 8 e o 5 dividido por 5 ficou igual a 1. Essa simplificação vai facilitar bastante para a gente no que diz respeito a fazer o cálculo final, né? Aqui a gente teve que fazer 120 dividido por 5 e no outro modelo, a gente simplificando, a gente precisou resolver apenas 3 vezes 8. Então, simplificar sempre vai ser a melhor alternativa. Lembrando que simplificar é dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, tá? E isso a gente vai utilizar na multiplicação apenas. Então, você vai pegar um numerador, tanto faz se é da mesma fração ou não, e um denominador, né? Então, o que eu quis dizer aqui? O 3 e o 5 não tem nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, você sempre não tem como a gente simplificar. Então, a ideia é sempre essa: é um de cima com um número de baixo, mesmo que não seja da fração que você está falando. Né? Aqui, no caso, o 41, o 40 é numerador de uma fração e o 5 é denominador de outra fração. Então, não tem problema. Se for multiplicação, você pode simplificar o numerador e o denominador por um mesmo número, tá certo? Então, essa foi a introdução da nossa semana 1. Espero que ajude vocês na resolução das atividades. E na sexta-feira, cedinho, eu já disponibilizo a correção dos exercícios para vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Até a nossa correção.